Palácio do Planalto. Bem, podemos? Bem, muito bom dia a todas e todos. Prazer aqui receber a imprensa, agradecer a presença de todos, saudar aqui nosso ministro Jorge Messias, ministro Vinícius Carvalho, nosso presidente Gilberto Waller. Bem, antes de iniciarmos aqui diretamente sobre nossas medidas, as medidas que o governo tem tomado em relação aos últimos acontecimentos, eu queria só dizer que recebi com muita honra essa missão do presidente Lula, sei da seriedade que esse momento impõe e estamos focados em restabelecer a confiança no sistema previdenciário brasileiro, que é um patrimônio do Brasil. Então temos um compromisso com a descentralização, portanto meu primeiro ato como ministro foi fazer a delegação de competências das áreas que estavam avocadas ao gabinete do ministro. Eu devolvi ao presidente do INSS, então ele está já com plena autonomia para atuar. E quero dizer também que tem um excelente alinhamento com o presidente do INSS e eu acho que ele sabe que só vamos nos desincumbir bem dessa missão tendo parceria, sintonia, alinhamento. É isso que nós estamos conscientes e nós afinamos bem a nossa viola. Dizer que a nossa chegada no Ministério da Previdência Social como ministro, para mim, representa a inauguração de um novo momento. É isso que eu tenho trabalhado nesse sentido e espero que a gente consiga construir um ambiente de agilidade, de transparência, mas, sobretudo, de acolhimento. Portanto, o presidente Lula, numa das conversas, me disse textualmente que o nosso governo é um governo que reconhece direitos, é um governo que concede benefícios a quem tem direito. E me pediu e me determinou que fosse as últimas consequências na apuração das responsabilidades, que fosse as últimas consequências na busca daqueles que são os culpados e que cuidasse dos nossos aposentados para que nenhum aposentado, nenhum segurado do INSS ficasse em qualquer tipo de prejuízo. Então estamos com essa missão e, por fim, eu quero aqui me dirigir, aproveitar esse momento de grande audiência para me dirigir aqui aos quase 20 mil servidores do Ministério da Previdência e do INSS. Agradecer a eles tudo que tem feito na nossa gestão, todo o apoio que tem dado à nossa gestão e dizer que eu conto com a dedicação, eu e o presidente Gilberto contamos com a dedicação de todos para que a gente possa construir esse novo momento e inspirar os brasileiros nessa nova confiança no nosso sistema previdenciário, que é centenário, que é um patrimônio do povo, que ajuda a tirar milhões de pessoas da pobreza. Então esse é o nosso compromisso e encerro por aqui a minha primeira participação, passando a palavra aqui para o nosso ministro Vinícius Carvalho, que vai fazer a sua fala. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Colegas ministros, Volney, Queiroz, Jorge Messias, presidente do INSS, foi empossado há alguns dias, mas parece que já trabalhou intensamente nesses últimos dias e tem realizado um trabalho de reorganização, né, dessa instituição que é tão importante para o país. Eu queria só fazer menção a alguns fatos que eu acho importante que nós sempre repisemos em relação a esse tema, porque a gente vive um momento, muitas vezes, em que algumas informações são tratadas de maneira inadequada, algumas informações são criadas, algumas informações são distorcidas para gerar desinformação. E essa desinformação, num contexto como esse que nós estamos vivendo, é muito prejudicial para a população brasileira, principalmente para os aposentados e aposentadas, que foram vítimas de um golpe, de uma fraude, por parte de algumas associações que fraudaram um processo de assinatura para a obtenção desses descontos associativos. Transformar
esses descontos associativos em renda particular de algumas pessoas, extraindo essa renda não do Estado brasileiro, do governo brasileiro, nem nada disso, mas dos aposentados, né? Desses milhões de aposentados que se associaram ou não a essas associações, né? Algumas associações são associações que trabalham seriamente, que têm seus trabalhos relacionados a essas pessoas e que os associados, os aposentados se associaram livremente, e outras não, né? Outras associações, pelos indícios recolhidos até agora da nossa investigação com a Polícia Federal, são associações que foram criadas com o objetivo de fraudar esses descontos e ir por um caminho de extrair renda desses aposentados de maneira ilegal, de maneira criminosa. Importante mencionar como isso aconteceu e ter muito claro isso para todos nós. A permissão para o desconto associativo, ela existe desde 1991. Acontecia durante muito tempo, aconteceu durante muito tempo, mas a partir de um determinado período, os valores desses descontos, e esse período começa principalmente em 2019, os valores desses descontos começam a aumentar. E começam a aumentar em função, inclusive, de um processo que passou a ser detectado no começo, lá em 2019, inclusive pelo Ministério Público Federal, e que, infelizmente, durante esse tempo todo, não foi criado um sistema de controle dessa dinâmica, né, desses descontos ou de fiscalização desses descontos. Depois de algumas discussões legislativas, alguma evolução no debate, inclusive no Congresso Nacional, em 2022, nós tivemos um momento em que cai por terra a possibilidade ou a exigência de revalidação periódica dessas entidades. Nesse mesmo período, em 2022 e 2021, algumas associações são criadas, pelo que a investigação aponta, com esse objetivo fraudulento que eu acabei de dizer. E vocês já devem ter acompanhado, imagino, todo o desdobramento da operação feita pela Polícia Federal e as investigações e a identificação dos principais responsáveis, os potenciais responsáveis por tudo isso. Infelizmente, em 2023 e 2024, essas associações que se organizaram ali naquele período conseguiram perpetuar esses descontos fraudulentos. E aqui é importante dizer e deixar muito claro uma coisa. O presidente Lula nos orienta todo dia, a mim, ao ministro Messias, ao ministro Lewandowski, todos os ministros, mas principalmente, obviamente, aqueles que têm funções de controle, funções relacionadas à agenda de integridade, a não tergiversar em relação ao combate a fraudes, à prevenção de fraudes e ao combate à corrupção e à prevenção à corrupção. Foi o governo do presidente Lula que garantiu e garante a autonomia necessária e fornece os instrumentos para que esses órgãos trabalhem e coíbam esse tipo de coisa. E foi o que aconteceu aqui. A atuação da Controladoria Geral da União, em conjunto com a atuação da Polícia Federal, permitiu o desbaratamento desse esquema, dessa fraude que lesava os aposentados brasileiros. Essa mensagem é uma mensagem que é importante de ser dita porque ela é verdadeira. E a partir de agora, com a investigação se encaminhando, nós temos algumas medidas que precisamos tomar.
Da perspectiva da CGU, cabe apurar os processos de responsabilização, abrir os processos de responsabilização da lei anticorrupção contra as entidades que têm essas suspeitas de fraude e de estarem envolvidas em corrupção. Isso foi feito. E apurar e abrir os processos disciplinares contra os servidores públicos envolvidos, alguns deles. Alguns são de competência da CGU, outros são de competência da AGU. E nós estamos fazendo tudo isso. Abrimos esses processos, abrimos esses procedimentos apuratórios para responsabilização e identificação dos culpados. Essa tarefa, vocês não tenham dúvida, vai ser cumprida, porque o nosso objetivo aqui é investigar tudo isso profundamente e responsabilizar quem precisar ser responsabilizado. Doa quem doer. Então, acho que essa é a minha mensagem inicial. Depois, obviamente, eu estou disponível para responder as perguntas de todos e todas. Obrigado. Muito obrigado, ministro Vinícius Carvalho. Então, passamos agora ao nosso ministro Jorge Messias, pela AGU. Então, Gilberto vai falar primeiro, nosso presidente do INSS. Bem, bom dia a todas as pessoas, bom dia, ministros, bom dia, telespectadores, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para dar uma prestação de contas ou trazer um projeto que o presidente Lula cobrou na minha primeira convocação para assumir o cargo de presidente do INSS. O primeiro problema era para tentar, de alguma forma, sanar essa situação de eventuais ressarcimentos. Sou muito grato à apresentação dessa proposta que a gente está fazendo, esse projeto, à Advocacia Geral da União, que nos auxiliou diuturnamente nessa apresentação, a Controladoria Geral da União e ao Ministério da Previdência, que foram fundamentais para a gente conseguir formatar essa proposta de ressarcimento que aqui vai ser apresentada. Bom, primeiramente, é importante a gente saber quem é suscetível a estar nessa situação de ressarcimento por descontos em entidades. Nesse assunto, hoje, o INSS está comunicando a 27 milhões de segurados, 27 milhões de brasileiros, que eles não sofreram qualquer desconto associativo, para eles ficarem tranquilos. E como estamos comunicando? Única e exclusivamente pelo canal Meu INSS. Não abra qualquer outro tipo de mensagem por qualquer outra plataforma. A única plataforma que está informando hoje o nosso brasileiro é a plataforma Meu INSS, por meio de uma mensagem oficial, deixando tranquilo 27 milhões, bem como seus familiares, de que eles nunca tiveram desconto associativo. Esse é o primeiro passo e está ocorrendo hoje, nesse momento em que fazemos essa coletiva. Segundo passo, na próxima terça-feira, dia 14 de maio, o INSS vai soltar outra informação agora para aqueles brasileiros, aqueles segurados, aqueles beneficiários que tiveram algum desconto associativo. Eles serão informados, eles não precisam correr por nenhum meio, outro meio. Ele será informado pela plataforma Meu INSS. O canal de informação é o canal oficial, o Meu INSS. Não abram e-mails, não abram mensagens de WhatsApp, não abram mensagens de SMS. O INSS não se comunica com você por outro meio que não seja o Meu INSS nesse momento. Bom, o que vamos informar na próxima terça-feira? Vamos informar, você teve desconto. No dia seguinte, dia 14, vai ser disponibilizado 2 canais para que essa pessoa tenha a informação de qual associação ele teve o desconto e qual o valor descontado.
Meu INSS e Central de Atendimento 135, única e exclusivamente. Ele vai abrir um desses canais, vai informar, você teve um desconto da associação X e o valor descontado no período é tal. Você teve um desconto Y, o valor descontado é tal. É isso que vamos dar transparência. O cidadão, olhando esse dado, ele pode falar, realmente eu fui associado ou eu não fui associado. Eu não reconheço esse vínculo associativo. Eu não concordo com esse desconto. Eu nunca fui associado dessa instituição. Ao falar que ele não concorda, ele não precisa juntar documento algum. Ele não precisa preencher nada. Ele simplesmente vai clicar e falar: esse desconto eu não reconheço. Eu não autorizei. Eu não dei autorização para aquela associação para fazer os meus descontos associativos. Bom, passada essa situação, o sistema automaticamente vai gerar uma cobrança para aquela associação. O INSS vai fazer a defesa do cidadão perante a associação, informando: o nosso segurado, o nosso beneficiário não reconhece esse pagamento. Você, associação, tem 15 dias úteis para duas medidas: comprovar o vínculo, juntando no sistema, e ninguém pode pedir isso ao nosso cidadão. Então, cidadão, se for comunicado pela associação, você não junte nada. A associação tem por dever guardar 3 informações: a comprovação que ele é associado, a comprovação de que ele autorizou a associação a fazer o desconto e o documento que comprove a identidade do nosso segurado. Havendo essa reclamação de que não reconhece, a associação tem 15 dias úteis para juntar no sistema esse tipo de informação. A associação não juntou essa informação, ela não trouxe essa informação. Ela tem os mesmos 15 dias úteis para fazer o pagamento do valor descontado indevidamente. Como que ela vai fazer? Ela vai fazer na conta do nosso segurado? Ela vai pedir o Pix? Não. Ela vai fazer um depósito identificado por meio de uma GRU específica ao INSS. E esse valor vai ser repassado ao segurado pela sua conta do benefício, por meio de folha suplementar. A relação do nosso segurado, a partir do momento que ele reclama que aquela instituição não fez qualquer autorização, não o autorizou, que ele é vítima de um golpe, é INSS que o defenderá perante a instituição. Não fez o pagamento, não fez a comprovação. O fato vai ser encaminhado à Advocacia Geral da União para as medidas de ressarcimento. O que é importante, por determinação do próprio presidente Lula, ele não quer que nenhum segurado fique no prejuízo, responda por essa roubalheira que o INSS e segurado foram vítimas. Haverá o ressarcimento de todos que reclamaram e não há comprovação de inscrição ou não há comprovação de pagamento. O que a gente está querendo fazer? Esse tipo de comunicação, esse tipo de contato é desburocratizado. O cidadão não precisa juntar documento a ninguém, ele não precisa fazer contato com ninguém, porque ninguém está autorizado a falar em nome do INSS. O contato é direto, cidadão e INSS, pelos canais oficiais, 135, plataforma Meu INSS. Essa é a forma que foi encontrada, uma forma desburocratizada. Vamos dar amplo conhecimento a toda a sociedade de quantos pedidos, quantos casos foram resolvidos e quantos efetivamente desses segurados foram efetivamente prejudicados e quantos são indenizados. Bom, é assim que vai funcionar o nosso sistema. Lembrando,
próxima terça-feira. Todos os segurados serão avisados. Próxima quarta, já estará disponibilizado os canais. Não precisa correr, não há um prazo fatal. E mais, não autorizem ninguém a falar com o INSS. É você, segurado, é você que foi prejudicado. Não caia em novos golpes. O contato é direto, não precisa se socorrer de nenhum intermediário. Ninguém fala no INSS a não ser você. Obrigado. Muito bem. Obrigado, presidente Gilberto. Eu vi agora nosso ministro Jorge Messias. Bom, primeiro eu queria saudar aqui a presença de todos os profissionais de imprensa que nos acompanham. Dizer que o trabalho de combate à corrupção ele é um exercício diário e que ele só é possível no Brasil em razão da conjugação dos esforços de duas instituições, sobretudo. Primeiro, as instituições de controle. Segundo, o exercício pleno da liberdade de imprensa. Nós conquistamos, com o retorno do presidente Lula, essas duas condições para exercer plenamente o trabalho de combate à corrupção. E aqui eu preciso fazer um registro muito especial ao trabalho que foi desenvolvido inicialmente pelos servidores da Controladoria Geral da União, sob a liderança do ministro Vinícius, que a partir de denúncias formuladas pela imprensa, adotou ainda no ano de 2023 todas as providências necessárias para uma apuração rigorosa, dedicada e minuciosa de uma organização criminosa que foi instalada no seio do Estado com o uso abusivo da confiança que o cidadão conferiu a alguns servidores públicos para lesar aposentados e pensionistas no Brasil. Sem este trabalho, não teria sido possível o desenvolvimento de uma investigação policial, também minudente, aí a cargo da nossa Polícia Federal, sob a liderança do diretor-geral Andrei Passos. Só foi possível a deflagração desta operação policial a partir da conjugação de esforços de todas essas instituições no Brasil. E o trabalho que foi desenvolvido pela Controladoria Geral da União, pela Polícia Federal, depois aportada pela iniciativa já na presidência do Dr. Gilberto Oller, foi fundamental para que nós pudéssemos, neste momento, adotar uma série de providências acautelatórias que visam, sobretudo, resguardar dois bens jurídicos de fundamental importância. Primeiro, o acolhimento e a proteção ao patrimônio do segurado, aposentado e pensionista. Segundo, o patrimônio público do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que é um pilar da nossa Previdência Social. Nós, como Advocacia Geral da União, por determinação do presidente Lula, no primeiro dia, após as informações prestadas pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, nós criamos o Grupo de Apoio Especial de Combate às Fraudes no INSS. Este grupo é integrado por 8 procuradores dedicados, experientes, que estão há 15 dias trabalhando sem feriado, sem sábado, sem domingo, para oferecer a solução jurídica que melhor contemple esta preocupação, que é uma preocupação do presidente Lula. No primeiro momento, desde o primeiro momento, ele nos colocou esta questão. É muito importante que nós possamos acolher os aposentados e pensionistas que foram vítimas, lesados por esta fraude, mas também é importante que a gente atue de forma correta, juridicamente correta, para preservar o patrimônio público do INSS, que é o patrimônio de todos nós que contribuímos com a Seguridade Social no nosso Brasil. Dito isso, eu quero informar a vocês que, cumprindo a determinação do presidente Lula, nesta manhã nós estamos apresentando uma ação cautelar inominada com pedido imediato de bloqueio de bens contra 12 entidades associativas que foram criadas
credenciadas e operaram durante alguns anos em diferentes governos para lesar aposentados e pensionistas no que nós chamamos de uma organização criminosa sofisticada que contou com agentes públicos e agentes privados para praticar esta fraude que agora há pouco relacionei, que foi somente descoberta graças ao trabalho precioso destes órgãos de controle em nosso Brasil. Primeiro, nós adotamos as providências neste momento, que é a ação cautelar inominada em razão do processo de apuração de responsabilidade aberto com base na lei anticorrupção. Este processo ele foi aberto inicialmente a partir de uma recomendação da Advocacia Geral da União à presidência do INSS para que ela pudesse, naquele momento, ainda na semana passada, identificar o que nós estamos agora apresentando como núcleo da fraude do desconto irregular. Este núcleo da fraude do desconto irregular, ele é integrado por 12 entidades associativas que foram criadas em diferentes governos e credenciadas para ter acesso ao desconto em folha de aposentados e pensionistas. Nós adotamos, com base na lei anticorrupção, este pedido de providência cautelar, porque foi possível, a partir destes relatórios de inteligência produzidos pela Controladoria Geral da União, pela Polícia Federal e pelo INSS, identificar dois grupos de infrações à lei anticorrupção. O primeiro grupo diz respeito a entidades associativas que possuem indícios de pagamentos de propina a agentes públicos federais para que, a partir de uma ação coordenada, viabilizasse este esquema criminoso desmontado e revelado há 2 semanas. O segundo grupo são entidades que são configuradas e foram configuradas a partir deste trabalho de inteligência como entidades de fachada, criadas como laranjas com o único propósito de fraudar aposentados e pensionistas. A ação judicial, portanto, ela se dá em razão da identificação deste grupo de entidades e o enquadramento deste grupo de entidades na lei anticorrupção. O pedido cautelar solicitado neste momento pela Advocacia Geral da União é o pedido de indisponibilidade integral de bens das entidades e de seus dirigentes, para que nós possamos fazer frente de modo integral a todo e qualquer desconto indevido que foi levado ali a efeito durante esse período de apuração da investigação policial. E este recurso será necessário e será utilizado como fonte primeira para ressarcimento aos aposentados e pensionistas, conforme o procedimento apresentado pelo presidente do INSS. O foco do nosso trabalho é a proteção ao dano patrimonial. Nós temos, neste momento, fortes indícios de que essas entidades foram criadas com o propósito deliberado de fraudar aposentados e pensionistas, e é importante que a gente consiga, a partir deste procedimento judicial, não só o bloqueio patrimonial, mas nós solicitaremos de modo adicional a quebra do sigilo fiscal e bancário dessas entidades e de seus dirigentes, para que seja viável o rastreio patrimonial de todo o recurso que foi desviado com a atuação dessas entidades. Nós pediremos a indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos requeridos a partir da utilização do sistema SIS-Bajut do Banco Central
e essa indisponibilidade ela levará ao bloqueio imediato de valores creditados às contas dessas pessoas. Também o bloqueio é indisponibilidade de bens móveis e imóveis a partir da utilização de dados do Departamento de Trânsito, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e também das juntas comerciais e registro civil de pessoas jurídicas. Nós consolidamos os nossos pedidos da seguinte forma, e nós adotamos uma estratégia para que nós tivéssemos, evidentemente, a maior eficácia na perspectiva do bloqueio de bens. Primeiro, nós solicitamos a quebra dos sigilos bancário e fiscal, como eu informei há pouco, porque é muito importante que a gente tenha condições jurídicas de fazer o rastreio dos bens que foram desviados a partir desta fraude. Segundo, o bloqueio de atividades financeiras, inclusive as operações com cartões de crédito dos dirigentes dessas entidades. Nós estamos pedindo, em razão do perigo público que essas entidades representam, uma medida cautelar atípica de suspensão temporária das atividades das entidades associativas requeridas, para que elas não possam continuar delinquindo, nem em relação ao INSS, nem em relação a qualquer outro cidadão do nosso Brasil. Também é muito importante o que eu vou dizer nesse momento. Nós estamos solicitando a apreensão dos passaportes de todos os dirigentes dessas entidades, para que eles não saiam do Brasil e que eles não saiam e façam nenhum tipo de movimentação patrimonial fora do país. Há forte suspeita, a partir dos relatos que nós temos nos dados de investigação, de que há uma estratégia de ocultação patrimonial fora do Brasil, conforme nós temos notícia dos relatórios de inteligência. Também, nós estamos adotando um pedido de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas, com o objetivo de localizar e penhorar valores eventualmente existentes. Há fortes indícios de que este grupo, esta organização criminosa, esteja utilizando criptomoedas para o desvio patrimonial da fraude perpetrada contra aposentados e pensionistas. Nós, neste momento, queremos detalhar que essa estratégia processual que nós adotamos hoje, ela só foi possível porque nós conseguimos amealhar indícios suficientes para qualificar este grupo como o grupo que integra o núcleo da fraude e, portanto, está sujeito à lei anticorrupção. Em boa hora, a Controladoria Geral da União avocou os processos de responsabilização e atuará com todo rigor para que estes processos de responsabilização, com base na lei anticorrupção, sejam concluídos o mais rápido possível, porque nós teremos em 30 dias que ajuizar a ação principal contra estas entidades associativas e seus dirigentes. É muito importante que a gente diga neste momento que nós estamos trabalhando com base em fotografia, porque, evidentemente, como todos sabem, a operação policial, a investigação policial ainda está em curso. E eu quero dizer isso por uma seguinte razão. É muito possível, e a gente precisa deixar claro, que este seja o primeiro bloco de ações cautelares que nós estamos iniciando. Porque na medida em que novas informações advindas do trabalho realizado pela Controladoria Geral da União, bem como o trabalho de investigação policial, seja acrescido ao trabalho já iniciado e que isso nos leve, evidentemente, à adoção de outras medidas cautelares contra outras entidades, se eventualmente o trabalho de inteligência policial identificar a
adequação dos requisitos legais que ora citei. Eu gostaria de dizer que as entidades associativas são as entidades associativas que a imprensa já teve acesso a partir da divulgação pelo INSS e da determinação da Controladoria Geral da União. De qualquer forma, orientei a minha assessoria de comunicação a distribuir de forma indistinta para a imprensa neste momento um release, onde consta de forma detalhada as entidades, o ato lesivo enquadrado, a data de celebração do ACD e o impacto estimado. De qualquer forma, eu gostaria de citar o valor global do pedido cautelar em relação a essas 12 entidades no valor de R$ 2.567.470,44.